com enorme prazer que nós recebemos hoje, no curso de tópicos de antropologia urbana, uma das interlocutoras mais expressivas da nossa pesquisa para oferecer às nossas turmas uma visão que é do regime de representações que cada uma dessas pessoas expressa, né, através da fala da professora Lilás Maria de Paula, que vai naturalmente falar não somente da sua própria biografia, mas também da biografia de seus pais e principalmente de seu avô, que, vivendo num período até anterior à década de 20, como oficial de Estado-Maior, participou de uma série de ações no território nacional que são expressivas das condições sociais de sua vida no Exército Brasileiro de então. Essa presença dela aqui já foi antecedida por uma presença ontem no curso vespertino, que foi extremamente bem sucedida, com grande interesse suscitado pelos alunos, e eu acho que com isso estamos fazendo uma antropologia, uma etnografia viva, porque está aqui a interlocutora presente para não somente expor, né, o seu texto, como também facilitar para os alunos presentes as perguntas que lhes vierem à mente, né? A mim também. Muito obrigada, Lilás, e podemos começar. Então, eu estou aqui a convite da Margarida e fico muito contente por dois motivos. Primeiro, porque eu vou falar da história do meu avô. E segundo, porque eu também já fui professora. Não sei se vocês aqui estão se preparando para ser professor. A escola que eu frequentei, que foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, aquela lá da Rua Maria Antônia, na turma que se formou em 1953, a gente estava se preparando para ser professor. Então, toda a minha turma era para isso. Então, eu vou falar algumas coisas hoje do meu avô, mas também do papel dele como educador. Eu me formei em pedagogia, depois disso eu fiz concurso de ingresso no magistério estadual e lecionei durante 30 anos numa única cidade, que foi a cidade de Registro, aqui em São Paulo, Litoral Sul. Vocês conhecem as bandas lá de Canané, Iguape, é por lá. E eu fiquei na mesma cidade. Não é até muito comum no magistério do Estado acontecer isso, a pessoa ficar a vida inteira num lugar. Geralmente eles vão se transferindo por interesses de família, para se aproximar de lugares que tenham mais atrativo. Não, mas eu fiquei, porque eu me casei lá, cheguei lá, me casei e lá eu fiquei até me aposentar. Recentemente eu estou morando em São Paulo, mas toda a minha vida de trabalho foi lá. Então essa é a minha apresentação como professora e digo que eu estou com muito prazer de estar aqui, porque há muito tempo que eu não sou professora. Eu me aposentei em 85, então estar aqui com vocês é um prazer, vendo assim pessoas jovens, que agora o meu grupo de amizade já não é mais de moças, de gente moça como vocês, e também de ver essa belíssima escola, que eu estou encantada de ver os recursos que tem aqui, tão diferente da escola que eu frequentei lá na Maria Antônia. Vocês, não sei se vocês já sentiram, mas vocês têm um mundo de recursos, de instalações, de verde perto de vocês, perto do que eu vivi como aluna, vocês estão num lugar bem melhor. Espero que vocês aproveitem bem. Sei também dos perigos que tem por aqui, né? Que naquele tempo não tinha. Mas, de qualquer maneira, vocês estão num lugar muito bom. Bom, então, eu vou começar contando a história do meu avô e por que ele se insere no interesse da Margarida. É que ela trata de assuntos urbanos, especialmente do Rio de Janeiro, né? E meu avô morou no Rio de Janeiro. Minha mãe nasceu no Rio de Janeiro e carregou a vida toda dela, sua longa vida, uma carioquice que nunca saiu dela, até no sotaque,
no amor àquela paisagem maravilhosa do Rio e da história do Rio. Então, ela viveu muito o Rio. Eu não vivi, eu só nasci lá, porque era costume dos nenéns nascerem perto da vovó. Então, eu nasci lá, mas eu sou paulistana e também sou registrense, porque eu vivi 30 anos em Registro, né? Bom, então eu vou contar a história desse meu avô. Ele se chamava José Pacífico Rufino da Silva e ele era essa pessoa simpática aqui, ó, esse aqui. E esse volume aqui é a história dele, que eu escrevi junto com meu irmão mais velho, que o conheceu melhor do que eu, porque quando ele faleceu eu tinha apenas 7 anos. Mas o meu irmão mais velho o conheceu melhor e também tinha assim, mais recursos para entender a história dele como militar. Então, esse meu avô nasceu em 1873, nasceu lá em Recife. E viveu lá durante algum tempo. Inicialmente tinha um avô abastado, ele pôde fazer alguns estudos, mas eu acredito que fosse só estudos primários. Mas ele teve um bom professor de desenho chamado Vera Cruz, um professor famoso naquela época, e com isso ele aprendeu a desenhar. Desenhar com lápis de cor, era com isso que ele desenhava. Ele desenhava muito bem. E por motivos de família, o pai dele abandonou a esposa, deixando 3 filhos. Então a família passou por muitas dificuldades. Ele era o filho mais velho e ele sentia assim, uma responsabilidade e uma ambição muito grande de fazer alguma coisa que as condições de lá não permitiam, condições de família e, talvez de estudo, da ambição que ele queria. Como naquele tempo, quem não fosse rico para ter estudos na própria faculdade de Direito que tinha em Recife ou na faculdade de Direito que tinha em São Paulo, tinha que fazer 2 coisas, ou ia ser padre ou ia ser militar, né? Então, ele, pensando bem, aos 17 anos, em 1890, ele tomou uma decisão, ele não queria ficar mais lá, ele queria vir para, não era mais corte, né? 90 já era república, mas ele queria vir para o sul, queria vir para o Rio de Janeiro. Mas ele não ia ter o consentimento da mãe, então ele fugiu de casa, se escondeu dentro de um navio, escreveu um bilhetinho para a mãe, dizendo que ele estava indo para o sul procurar o futuro dele. E deu esse bilhetinho para o irmão dele e recomendou: você não conte para a mamãe enquanto o navio não sair, porque eu sei que ela vem atrás de mim. Mas a mãe era muito brava, porque tinha 3 filhos muito levados, ela metia o couro neles. Então, o que ficou com o bilhetinho foi assim: eu que não vou ser bobo de não contar para minha mãe, porque no fim vai sobrar para mim. E aí ele contou para a mãe que o irmão mais velho estava fugindo com aquele bilhetinho, se bem um bilhete muito respeitoso e pedindo a bênção da mãe. A mãe foi direto para o navio, né? Chegou no navio, brigou com o comandante, falou que o filho dela estava escondido lá e que ela não dava licença para ele ir. Mas ele já tinha 17 anos. Aí ele mostrou que ele tinha realmente vontade de ir para o Rio e disse que se a mãe não deixasse, ele se atirar no mar e ia morrer. Aí a mãe ficou com medo, né? E deixou ele vir e ele veio para o Rio de Janeiro. Eu não sei se ele pagou a passagem, porque eles não tinham muito recurso. Acho que ele veio assim, meio de favor do comandante. Só que ele chegou no Rio de Janeiro sem recursos. O que um rapaz de 17 anos chega na antiga corte, capital do país, para viver do quê, né? Então, ele ficou ao léu, dizia ele até que ele entrou numa estrebaria e tomou leite da vaca na pita da vaca. E contava isso para minha mãe, né? Nem sei se é verdade, porque ele era muito pândego, contava umas mentirinhas. Bom, sabendo que ele não teria assim, um recurso imediato para viver, ele sentou praça. Então, ele entrou para o exército, para ser soldado raso, porque num quartel ele teria uma convivência, teria comida
teria um lugar para dormir, né? Estava garantida a vida dele. Ele deve ter se distinguido de alguma forma como soldado, porque os oficiais falaram, não, você não precisa ficar aqui como soldado, você tem condições de enfrentar uma escola militar. Entrar na escola militar, que naquele tempo era na Praia Vermelha. E com isso, ele se viu aluno de uma escola militar, se viu cadete. Bom, a escola militar da Praia Vermelha fica perto de um bairro chamado Botafogo. E nas horas vagas, de certo, que ele não tinha assim, compromissos, ele passeava com os colegas. Numa determinada rua passava bonde de burro, né? Naquele tempo era bonde de burro. E tinha uma garota lá numa janela que dava umas piscadas para ele. E no fim eles acabaram se relacionando, namorando, primeiro de janela, depois de calçada e depois dentro de casa, como era costume na época. As moças não saíam assim para passear com o namorado, de jeito nenhum. Então, quer namorar? Então, entrou para dentro da casa, onde morava uma viúva com 3 filhas, com 2 filhas e um rapaz. Bom, aí houve um namoro, né? Já estão namorando. Ele tinha apenas 20 anos e ela tinha uns 16, 17 por aí. Acontece que a Escola Militar do Rio de Janeiro, eu não sei o motivo, ela foi fechada e os seus alunos foram distribuídos para o Rio Grande do Sul e para o Ceará, para Fortaleza, para Porto Alegre e Fortaleza. E aí acabou-se o namoro. Por esse motivo, ele foi lá para o Ceará. Mas aí já é o ano de 1893, quando acontece uma revolta da Armada no Rio de Janeiro. É uma revolta em que um almirante chamado Custódio José de Melo enfrentou o governo de Floriano e estava em curso uma revolução feia mesmo, porque os navios armados estavam na Baía da Guanabara com o canhão virado para a cidade, para dar tiro a qualquer hora. Não foi assim tão rápido que isso aconteceu, porque o governo, sabendo dessa disposição dos revoltosos, encomendou navios na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, vieram marinheiros americanos também junto com esses navios bons e navios muito ruins, navios assim aos pedaços e horrorosos, que muitos nem chegaram inteiros no Rio de Janeiro. Esse daí é uma história assim bem complicada, porque eles diziam que essa esquadra era uma esquadra de papelão, porque, na final de contas, não funcionou. Mas a revolta foi feia, de forma que os navios da Marinha Brasileira, com os revoltosos, acabou fugindo do Rio de Janeiro, dirigindo-se ao sul, até Buenos Aires. Acontece que não havia assim, tanta gente boa para enfrentar esses revoltosos. Então, o governo solicitou que os cadetes que quisessem ser voluntários, que viessem para combater ao lado do governo federal, né, contra aqueles revoltosos. E aí, os alunos da Escola Militar do Ceará se apresentaram e lá veio um grupo de 100 cadetes. Um deles era o meu avô. Nessa historinha que a gente conta aqui, tem o nome das 100 pessoas que vieram. Bom, e naturalmente eles eram assim, elementos simples, porque havia tenente, havia toda gente superior a eles para comandar essa gente nova. 20 anos eles tinham, o que é que eles sabiam de guerra, né? Não sabiam nada. Mas vieram. Esse grupo de pessoas defensoras do governo federal foi perseguindo os revoltosos, inclusive um belíssimo navio, que era o melhor navio da esquadra brasileira, que se chamava Aquidabã, e um outro chamado Riachuelo. E esse navio Aquidabã, quando passou ali na garganta da Guanabara, que é Pão de Açúcar de um lado aqui, do outro lado tem outra fortaleza, quando passou lá, levou tiro dos dois lados, e esse navio foi avariado. Se bem que ele continuou a viajar, foi até Florianópolis, onde finalmente ele foi afundado. O melhor navio da nossa esquadra.
Mas os outros seguiram, foram até Buenos Aires, lá foram abandonados e esses revoltosos se espalharam pela Argentina, Uruguai e voltaram pelo Brasil. Então esse foi um episódio da história do Brasil de que meu avô participou. Era um jovem, né, mais moço que vocês, mas já estava sentindo assim aquilo que foi muito forte na vida dele, que foi a defesa, o amor ao país, a defesa a coisas que fossem contra o governo estabelecido. Bom, aí alguns alunos voltaram para o Rio de Janeiro e ele continuou o seu curso, mas ao mesmo tempo ele também trabalhava um pouco na tropa, porque não sei explicar exatamente como que isso funcionava, mas o curso dele foi muito demorado. Ele ficava um pouco na tropa, um pouco na escola. De forma que aquele namoro que eu contei para vocês foi alimentado com cartas que vinham para o Rio e cartas que iam para o Ceará. Agora, eu posso falar dessas coisas porque eu tenho essas cartas, sabe? Eu sei dessa historinha, desse romance. E já nas cartas a gente vê que ele escrevia muito bem. Ele era, assim, romântico, contava umas coisas muito bonitas, e sempre com saudades da namorada, e reclamando que ela não escrevia muito para ele. Nem escrevia muito e nem escrevia meloso como ele queria que ela fosse como ele era, né? Agora, as cartas que a minha avó escreveu para ele, eu não tenho, porque nas andanças dele ele não guardou, ele jogou fora, não sei o que aconteceu. Mas as cartas dele todas estavam guardadinhas com a namorada, depois com a filha da namorada, que era minha mãe, e no fim essas cartas vieram parar na minha mão. Então, essa história eu sei contar porque eu li as cartas, né? Muito bonitas. Bom, aí ele veio para o Rio de Janeiro, e ainda nessa situação que ele não era oficial, não era soldado, o que ele era? Ele era alferes aluno. É um título que só existiu naquela época. Por ter participado de uma revolução, ele ganhou o título de alferes. Mas ele não era oficial ainda, mas ele ainda era aluno da escola militar. Então ele era alferes aluno. E nessa condição ele casou-se em 96. Em 96 ele se casou. E ficou morando um pouco no quartel, um pouco na casa da sogra, né? Porque a sogra era endinheirada, mas ele não tinha nada, ele era um soldado raso praticamente. Bom, e constituiu família, participava da família, da família da esposa, né? Que era a sogra e cunhados. E era uma vida assim, dessa sogra, uma vida muito abastada, que a velha era rica. A casa era muito bonita, tinha piano, tinha violino, tinha mobília muito bonita, louça inglesa, como era costume. Dessas louças eu ainda tenho umas pecinhas na minha casa que passaram pela mão da minha mãe e chegaram até mim. A velha era rica, realmente. Não que ele tivesse dado um golpe, não, foi mesmo uma coisa de muita paixão. E ele ali viveu e tentando continuar a carreira dele, fazendo os cursos que era possível fazer. Um desses cursos que ele estava fazendo na escola militar foi surpreendido por uma outra revolta no Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina obrigatória. Isso já aconteceu em 1904. Até recentemente eu vi filmes sobre isso, sobre Oswaldo Cruz, sobre a necessidade de demolir uma parte da cidade que estava assim, infecta, eram favelas no centro da cidade, o Canal do Mangue, no Rio de Janeiro, muito, muito sujo, e a cidade rodeada de febre amarela, a ponto de os navios que vinham da Europa, eles não paravam no Rio de Janeiro, eles iam direto para Buenos Aires, porque quem navio parava no Rio de Janeiro, o pessoal todo ficava doente, por causa da febre amarela. Para combater esse problema e para embelezar a cidade, houve um engenheiro, né, do Rio de Janeiro que fez essa remodelação da cidade, e também a atuação do Oswaldo Cruz, que exigia que houvesse vacina.
Mas isso era uma violência, porque a saúde pública entrava nas casas para dar injeção na mulherada lá, tinha que mostrar o braço, né? Isso aí era um absurdo, invadir a privacidade. Isso aí foi muito combatido. E combatido também pelas ideias positivistas que vigoravam dentro da escola militar. Então, a escola militar, do tempo que ele estava lá dentro, se revoltou, mas foi uma revolta feia de ter tiro do lado de lá, do lado de cá, e oficiais morreram, muita gente morreu. A população virava bonde assim, e tocava fogo no bonde. Vou fazer agora também esse negócio de ônibus, né? Eles faziam já naquele tempo esse negócio. Houve o quebra-lampião na cidade. Tudo isso como revolta do povo. No entanto, as ideias e a força, né, organizada manteve a vacinação obrigatória, a febre amarela acabou, a cidade foi saneada, os quarteirões foram demolidos, avenidas foram rasgadas e foi traçado o Rio de Janeiro que é hoje. De forma tal que, quando foi em 1908, o Rio de Janeiro recebeu uma exposição internacional, em que países diferentes fizeram prédios magníficos e trouxeram a sua cultura para o Rio de Janeiro, numa avenida linda que ia parar lá na Praia Vermelha. Você conhece melhor o Rio do que eu, né? Eu sei as histórias, mas localizar assim eu não sei. Eu vi fotografias. Mas prédios assim maravilhosos. Os Estados Unidos fez, a França fez, o inglês fez. Então, prédios maravilhosos, dos quais alguns ficaram ainda, porque não eram prédios definitivos, eram prédios para disposição, mas alguns ficaram. A própria escola militar, que tinha sido bombardeada e avariada, ela foi remodelada, ela ficou linda. As fotografias da época mostram como que essa escola ficou linda. Bom, como houve a revolta dentro da escola, aquilo era uma questão de disciplina. Então, a escola foi fechada, os alunos que se envolveram nessa revolução foram expulsos, mas quem provou que não tinha entrado nessa baderna foi transferido para Porto Alegre. Bom, meu avô não entrou na baderna, ele já era um homem casado, já tinha uma filha de 4 anos, essa filha única, que foi a minha mãe. Ele era uma pessoa de responsabilidade, ele não ia entrar numa baderna dessas. Então, o que aconteceu? Precisa terminar o curso? Precisa. Ele não era nem tenente ainda. Aí ele foi para Porto Alegre, onde ele terminou o curso. Ele só vai terminar esse curso em 1905, em Porto Alegre. E aí, nessa ocasião, ele levou a família dele para lá, porque se antes ele se casou com uma moça rica, filha de uma viúva muito rica, morava numa belíssima casa, nessas alturas a viúva muito rica não era mais viúva rica, ela era uma viúva pobre, porque um filho dela tinha ido para Canudos, aquela guerra do Antônio Conselheiro lá em Pernambuco, tinha sido baleado e voltou tuberculoso. Então, a sogra dele gastou o que ela tinha e o que ela não tinha para salvar a vida desse filho. Mas como? Acolhendo o filho, depois esse filho não tinha morrido, ele se casou, teve filho, tudo, então ela chamou tudo sob a responsabilidade dela. E ela mantinha uma casa cheia de gente, com doença, com uma série de problemas, então ela perdeu aquela riqueza que tinha. A ponto de ser necessário, quando ele foi para Porto Alegre, de levar a família com ele. Porque agora, se antes ele era praticamente financiado pela sogra, agora a família dele incluía a sogra. E ele tinha que sustentar essa família com o soldo dele de tenente. Então ele foi segundo tenente, primeiro tenente, nos cursos que ele fez lá. Vocês sabem que hoje em dia, quem faz a escola militar escolhe uma arma, né? Ou entra da cavalaria ou da infantaria, ela que escolher. Mas naquele tempo não.
Ele, lá no Porto Alegre, ele tinha feito o curso de infantaria e cavalaria. Mas era preciso fazer os outros 2 cursos de engenharia e artilharia. Só que esses cursos eram no Rio, num lugar chamado Realengo. Então ele veio com a família toda, a mulher, a filha, as 2 sobrinhas que eram órfãs, que ele criou também, e a sogra. Então veio tudo para o Rio de Janeiro para ele fazer a escola de Realengo, onde ele frequentou esses 2 cursos e acabou com as 4 armas. Então ele era um oficial de 4 armas, como todos os outros eram também, que fizessem esse curso. Bom, aí ele já era 2º tenente, já estava com sua família, vivendo no Rio de Janeiro, dentro dessa vivência que é o estudo da Margarida, né? Que é a vida urbana de classe média baixa, né? Porque ele nunca teve muito dinheiro, sempre muito pouco, porque ele vivia do que ganhava e tinha família grande. No entanto, ele era uma pessoa assim, muito interessada em estudos, ele sempre foi muito dedicado a estudos. Fez esses 4 cursos e sempre pensando que ele devia estudar mais, principalmente porque ele via que a filha e as 2 sobrinhas que ele criava não tinham condições de estudar em colégio. Pagar colégio nesse tempo era impossível. Escola pública não tinha. No Rio de Janeiro, assim, que fosse acessível para ele. Lá em Realengo, nem sei como é que era, mas ele não tinha condições. Então, o que ele fez? Ele resolveu educar as filhas em casa. Embora trabalhando, ele tinha uma sessão de estudo de noite, como vocês estudam à noite, a família também estudava à noite. Então, eu trouxe para vocês umas coisas para vocês terem ideia do que era esse estudo dentro de casa, por um professor que tinha muita capacidade e competência, mas que ele queria fazer as 3 meninas se crescerem também. Começou com o Tico-Tico. Vocês já ouviram falar em Tico-Tico? Era uma revistinha, um gibizinho da época antiga. Então, o Tico-Tico era a leitura obrigatória das crianças. As crianças esperavam a semana, o final da semana, que saía o Tico-Tico. E assim, elas liam, elas foram alfabetizadas pela avó em casa. Aí, quando começou a sessão de estudos com o pai era exigente, mas ele aceitava as preferências das pessoas. Então, eu vou mostrar o que a minha mãe gostava. A minha mãe gostava de desenho. Então, o que ele fazia? Ele comprou esse calhamaço que está aqui, mas isso não é uma vez, não. Isso daqui levou anos e anos para ele comprar tudo isso aqui. Ele comprava revistas e cadernos de desenho desse tipo aqui, ó. Ai, meu Deus, será que eu vou achar? Que tinha que desenhar. Então, a minha mãe desenhava isso aqui, ó. Dá uma olhadinha o que é. Um livro em inglês. Ele não lia muito bem inglês, não, mas o livro em inglês disponível era esse daqui. São livros de desenho de arte e educação. Art Education Drawing Books. Ó, então, ele comprava isso daqui para a filha. Olha aqui, ó. Era assim, ó. Esse lado aqui vinha impresso e esse lado aqui ela tinha que desenhar. Então, aqui, esse desenho foi ela que fez. Isso aqui foi feito em 1912. Esse aqui foi um outro, olha. Aqui, ó. Depois eu vou deixar aqui, vocês podem ver. Ó. Então, menina de 12 anos desenhando isso daqui. E tinha que desenhar, porque tinha lição, né? E mais coisas muito interessantes. Tem umas coisas aqui assim também, ó. Isso aqui tudo era arquivo da minha mãe. Olha que linda essa folha aqui, ó. Está meio velha assim, mas é porque isso aqui foi muito usado, né? Bom, isso daqui era o que ela gostava de fazer, a vida toda desenhou muito bem, até velha ela desenhou e pintou. Mas tinha que estudar geografia também. Olha o atlas que ele estudava. Esse atlas era um atlas francês. A edição do atlas é 1894, está escrito aqui. E ele comprou esse atlas em 1905. Quando ele comprou esse atlas, a minha mãe tinha 5 anos. Ela nasceu em 1900.
E esse átrio, pelo jeito que está aqui, ó, vocês estão vendo que ele foi muito usado. E ele é maravilhoso porque ele começa com os mapas da Bíblia. Em todos aqueles episódios da Bíblia está tudo aqui. Depois começam as civilizações antigas, Oriente Médio, Egito, está todos os mapas aqui. E assim, muito detalhados. Então, essa parte histórica assim, foi muito usada. Depois vem as guerras. A Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Rosas, a Guerra... vem aqui a Guerra de 14, não tinha chegado ainda. Não, isso é mentira, porque não tinha chegado ainda. Mas as guerras da Antiguidade todas estão aqui. Posso falar mentira, né? Também está na cara. Olha aqui, mas tem a Austrália. E olha, eu imagino que isso daqui era assim muito estudado. Eu estou querendo dar esse atlas para a biblioteca, mas não me responderam ainda. Então, vocês estão sentindo que ele fazia assim, um estudo que devia ser muito gostoso até de fazer. Mas era duro também. Então, esse daqui tem essas folhas de papel amasso, com essa letrinha maravilhosa aqui da minha mãe, escritos com esta caneta aqui. A Anaís não conhecia essa caneta, mas vocês conhecem, né? Vocês conhecem o negócio que põe assim, que se chama pena? Então, essa aqui não sai mais porque entupiu aqui, não sei por que não sai. Mas essa aqui era a caneta da minha mãe. Com essa que ela fazia lição e escrevia páginas e páginas de francês copiado de Bossuet, de Lamartine, de Victor Hugo, dos franceses da época. Então, em francês, aqui embaixo tinha tradução, corrigida, porque se não tivesse certinho, ele corrigia. Então, olha, eu tenho assim muitos documentos que começam em 1912 e vão até 1920, entremeados com poesias. Ele gostava de poesia, então ensinava poesia para a filha também. Para a filha e para as duas primas que estudavam junto. Tinha uma coisa, minha mãe não gostava de matemática, sabe? Tinha lição de matemática também, então ela empurrava a lição para as primas, fazia a lição do que as outras, mas nunca dava certo porque tudo ele descobria. Bom, então aqui são coisas da época em que ele foi professor. Eu achei importante falar isso para vocês porque a vida toda ele estudou muito, não só para ele, mas fornecendo para as filhas uma educação que a minha mãe nunca frequentou a escola, sabe? A escola, como eu frequentei, não. Ela frequentou a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro durante 2 anos para estudar pintura. Primeiro desenho, não chegou a fazer pintura mesmo, mas era desenho primeiro de modelo, depois desenho de modelo vivo, né? Uma coisa de arte mesmo. Assim, artistas famosos, não sei o que, Neri, do tempo desse que morava em Brodowski, como é que é o nome dele? Esse pintor, Portinari. Portinari não foi contemporâneo da minha mãe, ele foi um pouquinho anterior à minha mãe. Mas estudou na mesma escola que ela. Então, essa foi a única escola que a minha mãe frequentou. Mas ela frequentou tendo um nível de competência como eu tive na minha faculdade, que eu fiz primário, ginásio, colegial e faculdade. A minha mãe era um páreo para mim, eu que me cuidasse porque ela sabia bem das coisas. E francês ela sabia muito bem, porque a prova está ali, escrito com a letrinha dela, com essa canetinha aqui. Então, essa foi a educação que meu avô proporcionou à minha mãe e as primas dela, né, que eram sobrinhas dele. E eu acho que esse é um exemplo assim, muito bonito, porque é uma forma de educação, a educação familiar, mas organizada, porque tinha horário, tinha lição, tinha cobrança, mas assim tudo no manso, sabe? Não era assim, braveza não, era tudo de despertar o interesse e da resposta ser o progresso da pessoa nos estudos. Bom, esse é um intervalo dentro da carreira dele, né? Ele está, então, no que eu estou contando agora, ele está no Rio de Janeiro, com família,
Uma família grande, pouco recurso, ensinando as filhas e fazendo o seu trabalho nos quartéis onde ele trabalhava, né? Bom, terminando esse curso que ele fez no Realengo, ele foi indicado para ir para Corumbá. Corumbá fica em Mato Grosso, né? Isso é 1912. Como é que ia para Corumbá nessa época? Tinha que tomar um navio no Rio de Janeiro, ir até Buenos Aires tomar um outro navio, ir até o Rio Paraguai, aí subir o Rio Paraguai, um naviozinho pequeno, muito ruim, acabava a lenha, encostava no porto, trazia a lenha para dentro. E essa viagem durou apenas 40 dias, para sair do Rio de Janeiro e chegar em Corumbá. Nesse tempo ele era primeiro-tenente. Mas quando ele ficou algum tempo em Corumbá com a família que nesse momento não tinha mais a sogra já tinha morrido. Então era ele, a esposa e as 3 crianças mocinhas, né, que estavam com ele. Minha mãe completou 12 anos no navio nessa viagem. Em Corumbá ele começou a trabalhar, mas logo ele foi promovido para capitão. Quando era promovido, tinha que mudar de lugar. Aí volta para trás. Teve que esperar o navio chegar, porque lá não tinha navio assim toda hora. Cada mês chegava um navio. Então esperou chegar o navio, pegou a mudança dele, que tinha, e voltou para o Brasil litoral, né? E na viagem, é interessante contar que a minha mãe presenciou isso, que tinha passageiros que pertenciam à Comissão Rondon. E naquele tempo, o Rondon estava construindo a linha telegráfica no interior do país, ali para Mato Grosso, né? Estava levando poste e fio para ter telégrafo. 1912 isso. Rondon está lá, no meio dos índios, e um dos passageiros que participou dessa viagem, minha mãe falava o nome dele, era Tanajura, e ele tinha sido flechado pelos índios, porque o Rondon não deixava atacar os índios, ele preferia que ele e os outros fossem mortos, mas matar nunca. Ele falava assim, morrer se preciso for, matar nunca. Então, na viagem, a minha mãe conviveu com um passageiro que estava tudo furado de flecha, né, que vinha se tratar aqui num lugar que tinha mais recurso. Bom, aí ele voltou, quando ele voltou para Ponta Grossa. Então ele deu a volta, que o Tito tinha ido para lá, voltou. E passou pelo Paraguai, né? Paraguai eles tiveram a oportunidade de ir a Assunção. E essa minha mãe contava que o soldado paraguaio era descalço. Era assim, muito mal arrumado, descalço. Me impressionou demais. Uma hora aí eu vou mostrar para vocês que o soldado brasileiro não andava descalço, andava assim, bem arrumadinho, botinão, para enfrentar o que precisasse mais fardado. Bom, quando ele voltou de Corumbá, indo com o nível de capitão, ele foi para Ponta Grossa. E ali ele se estabeleceu assim, numa casa bem razoável, melhor. Minha mãe disse que tinha lembranças muito felizes desse período que ele ficou lá. Eles ficaram lá. Mas acontece que estava havendo uma revolução, uma revolta também muito séria no Paraná e em Santa Catarina nesse tempo, que se chamou a Revolta do Contestado. Vocês talvez já estudaram isso aí em alguma ocasião. Essa região do Contestado era uma região do estado de Paraná e Santa Catarina que não tinha definição no mapa. Então, os dois queriam um pedaço, mas não dava certo. E aliado a uma situação social muito séria que foi provocada pela construção da estrada de ferro que ia desde o Rio de Janeiro até Porto Alegre, foi uma estrada de ferro, uma concessão que D. Pedro II fez a uma companhia americana e que depois a República manteve esse contrato de a estrada de ferro, construir a estrada de ferro toda com que recurso? Com tantos quilômetros dos dois lados da estrada de ferro seria da companhia.
Só que esse tanto que foi estabelecido ficou assim, desse tanto assim, como deram um jeito, né? De aumentar quilômetros para cada linha do trem, quilômetros para cada linha do trem, ficou da companhia. Qual era a vantagem? A madeira. Madeira, porque aquilo lá era uma região totalmente desbravada, né? Que estava sendo aberta agora, e toda a madeira que estava ali era da companhia. E também foi feita uma companhia de colonização, de venda de terra, que não foi bem administrada e que muitas pessoas ficaram prejudicadas. E com isso houve assim, uma revolta social muito grande, também porque a linha de estrada de ferro estava pronta, não tinha mais emprego lá. Então essa gente desempregada, sem dinheiro e com a sua terra contestada, isso daí deu um reboliço medonho, amparado por um fanatismo religioso. Apareceu um líder religioso que aproveitou para fazer mais instigação e mais violência. Então, teve combate, teve assalto em fazenda, teve ponte queimada, teve casa queimada, teve assim, coisas assim muito sérias que o governo também não podia ficar parado dentro, deixando aquela baderna lá. Quem que vai resolver esse problema? Como sempre, né? É o exército que vai resolver. Que exército? Aquele que estava lá em Ponta Grossa, que meu avô estava lá. Ele era capitão, estava lá. E assim, uma parte daquele regimento que era comandado, né, pelos oficiais de lá, teve que ir para esse lugar onde estava havendo esses combates. Ia de trem, mas ia marchando também. Marchando a pé, cavalo, carroça, carroção, canhão, tudo que precisava levar tinha que ir para esse cenário de guerra. Lá está meu avô, temos um retratinho dele para mostrar também dessa situação. E era uma coisa muito perigosa, porque teve muita gente que morreu lá. Morria gente do exército e morria gente que estava provocando a revolução também. Nesse meio tempo, meu avô, querendo fazer carreira, precisava fazer a Escola Superior de Guerra, que ficava no Rio de Janeiro. Mas não era fácil também, tinha vestibular, um vestibular suado. Acho que bem mais difícil que o nosso aqui, né? Que eu já também fiz, que vocês fizeram. Ele fez esse exame para entrar na escola superior, como muitos colegas dele, mas só ele passou. Passou significou o quê? Que teve que deixar tudo aquilo que ele estava acostumado, aquela vidinha que minha mãe dizia que foi uma vida muito boa, muito rica para eles. E a minha mãe estudando, essas coisas tudo, ela está estudando lá, porque escola não tinha, ela nunca frequentou a escola. Aí eles vão para o Rio de Janeiro para ele fazer a Escola Superior de Guerra. Chamava-se Estado Maior, Escola de Estado Maior, que até hoje é uma escola de elite, uma escola que só frequentam pessoas que são muito capacitadas e de onde saem as grandes autoridades do Exército. Porque ninguém passa de tenente-coronel se não faz. Para ser general tem que ter escola superior, essa escola militar. E ele foi fazer. Foram 3 anos de estudo, assim, a gente pode dizer, de alto nível, e ele terminou o curso na segunda turma. A segunda turma que teve dessa escola superior para oficiais foi a dele. Uma vez terminada essa escola, também ele tinha que ir para algum lugar, né? Porque aí, como capitão, ele foi para Lorena, pertinho de São Paulo, né? Aqui na estrada de Rio-São Paulo. Foi para Lorena, mas acontece que estava havendo uma intervenção federal em Mato Grosso. Tinha havido uma grande perturbação nessa cidade, que eu também não sei dizer qual é que é, mas houve. E como é que vai resolver isso? É preciso levar a tropa para lá. Qual é a tropa que vai? É a tropa de Lorena, onde ele estava. Ele era um simples capitão. O comandante desse quartel de lá, desse regimento, não foi. Ele foi comandando todos os soldados que foram transferidos, uma quantidade enorme de soldados que foram transferidos para Mato Grosso, aí para Cuiabá. Tudo para lá. Só que aí já não foi daquele jeito que ele tinha ido antes, né, de navio. Nesse tempo já tinha estrada de ferro no noroeste do Brasil.
que saía de São Paulo, Bauru, no interior de São Paulo, quem é dessa zona sabe que passa por Araçatuba, Lins e chega na barranca do Rio Paraná, né? Não tinha ponte. Como é que atravessava? Como é que o trem atravessava? Em balsa. Põe o trem numa balsa e lá a balsa ia. Quem não acreditar, tem fotografia também. Porque é difícil, né? A pessoa pôr um trem numa balsa, o trem passar do lado de lá de Mato Grosso, mas foi. Assim ele ficou uns 2 anos lá, trabalhando com essa turma, se distinguindo. Ele não levou a família, porque era uma coisa assim muito complicada. Porque lá era uma região de revolta, de organização da cidade. Um coronel tinha sido assassinado, teve o júri do assassino do coronel, do qual ele participou. Então era assim uma coisa muito complicada para ele levar a família, a mulher e as 3 filhas, né? As três meninas, inclusive as que ele criava. Então ele foi sozinho. Então nesse tempo ele mandava assim cartas muito bonitas, que também estão no rol das cartas em que eu me baseei. E também desenhos, porque diz que as paisagens lá são muito bonitas. O pôr do sol de Cuiabá, diz que é lindo, assim, vermelho. E ele desenhava, tem os desenhos que ele fazia. Não tinha celular, né? Não tinha máquina fotográfica, o negócio era desenhar. Então ele ficou algum tempo lá, mas até que esse tempo também acabou. Ele teve que voltou para Lorena, voltou para o Rio de Janeiro. E depois disso ele foi designado para Belo Horizonte. Nessas alturas, já é 1920. Em Belo Horizonte ele teve assim, uma vida de quartel também, como capitão ainda. E um tenentinho dele, que ele recebeu, foi simplesmente o futuro presidente da República, Castelo Branco. Então a gente tem uma fotografia dos oficiais, das famílias dos oficiais, em que está o tenente Castelo Branco, que depois foi presidente da República. Bom, ele ficou lá em Belo Horizonte, e aí ele foi promovido para major. Então, vocês imaginam como que era a casa dele. A casa dele, ele trabalhando no quartel, a vida de quartel. Mas, no quartel, ele não se importava só de pensar em educar as filhas, ele pensava em educar os soldados também. Então, nós temos dele o que ele chamava de ordem do dia, ou qualquer comemoração que tivesse no quartel, ele lá vinha com discurso. Então, vocês querem ver o discurso? Está aqui, ó. Só aqui, ó, assim, compridinho. Assim, ó. Ele escrevia esse monte de coisa aqui. Sobre o quê? Canudos, a bandeira, a Inconfidência Mineira. Falava muito sobre Frei Caneca, ele adorava Frei Caneca, daquela Revolução Pernambucana. Então, vou dizer, eram discursos, mas que a soldadesca toda tinha que ouvir, tinha que aprender, porque ele queria que os seus soldados também tivessem assim, informações sobre o Brasil. Aquele amor que ele tinha pela pátria, ele repartia com os outros através disso que ele estudava muito para escrever, porque não é fácil, né? Escrever tudo isso aqui para falar para os outros, falar tudo certinho, bonitinho, como a gente pode ver hoje em dia. Né? A gente tem alguns desses, um deles sobre a bandeira até foi impresso, sabe? Nesse tempo, o Arthur Bernardes era presidente do Estado, né? No tempo não falava governador, falava presidente do Estado. O Arthur Bernardes, através de um contato com o Ginásio Mineiro, de acordo com... então, uma das conferências que ele fez no Teatro Municipal sobre a bandeira foi impresso e foi distribuído. A gente tem também. Então, é bom ressaltar que ele tinha, assim, uma vida intelectual, uma vida de estudo, e tudo que ele via, assim, ele pegava e copiava. Então, aqui tem umas coisas assim. Queria que vocês tivessem um binóculo para ver isso aqui, depois vocês podem pegar.
cada linha dessa página, que antigamente era uma página de papel amasso, está repartido em dois. Então, ele escrevia naquela linha assim fininha, escrevia lápis, mal dá para ler. E tem um monte de informações, de coisa que ele via, que ele queria copiar. Tinha xerox naquele tempo, né? Então, tudo que ele via, copiava. Tem um monte disso daqui que mostra como que era uma pessoa estudiosa. Ele queria sempre saber, registrar e aproveitar aquilo depois em alguma coisa que ele escrevia. Então, tem o papel dele, educador da família, educador dos soldados, né? E em casa, como que era a vida na casa dele? Nessa época, tinha a filha dele e uma das sobrinhas, uma delas já tinha falecido. Então, eram moças assim de 20, 21 anos, assim, que sabiam música, sabiam tocar piano, faziam muitos saraus, sabe? Naquele tempo não tinha as coisas que tem hoje, né? Então, como que fazia? Era festinha em casa. Então, um sabia tocar piano, outro tocava flauta, outro tocava violão. Então, tinha baile, saía sempre um bailinho. As meninas, de vez em quando, faziam uma dramatização, faziam teatrinho. Isso coisa de gente moça. E os velhos conversando. Ele era muito amigo do diretor do Ginásio Mineiro. Então, gente que prezava muito poesia, e no sarau sempre saía poesia. Então, a gente pode sentir que a casa dele, a vida dessa família, tinha essas coisas que eram disponíveis na época. Né? Não é como hoje, que é tão fácil. A gente quiser, vai no teatro, vai aqui, vai ali, tem televisão, tem disco, tem mil coisas. Naquele tempo não tinha. As pessoas é que tinham que fazer em casa, desenvolver a cultura que fosse possível. E com as pessoas da casa mesmo. Então, era música, era canto. Minha mãe cantava muito bem. Ela tocava um pouquinho de piano, mas ela se distinguia mais pela voz e cantava bem. Mas a prima já não cantava bem. A prima tocava piano, acompanhava e tocava as valsinhas para dançar. Então, não era assim, música erudita. Não, era assim, coisa simples em casa, mas tinha a declamação, Castro Alves, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu. Toda essa gente era muito amiga deles todos lá, porque eles estavam sempre presentes nas festinhas. Né? Então, essa é a vida que tinha na casa dele, porque ele que tinha alimentado a filha com aquele gosto de poesia. Com o quê? Até com revistas como essa aqui que eu estava tentando mostrar para vocês, revista Illustration, e tudo em inglês. Ele não lia bem inglês, não, ele lia bem francês e espanhol. Mas essas histórias aqui, coisas lindas, lindas, daquela 1920, isso daqui. Ele comprava, só ele que tinha dinheiro, ele comprava. E também nunca faltou dinheiro na casa, embora sempre fossem muito econômicos, com o saláriozinho deles, nunca faltou dinheiro para comprar livro. Então, a biblioteca dele era uma coisa assim assombrosa, de bonita, de grande, de variada. Em francês, em português, espanhol pouco e em inglês muito pouco. Em inglês, nem sei como é que isso aí apareceu. A minha mãe, de certo, não leu isso aqui, porque ela não lia inglês. Francês, ela lia bem. Uma biblioteca religiosa também? Não. Religião, fala sobre religião. Ele foi criado na Igreja Católica. Senão teve um episódio da infância dele que era assim, para a gente se divertir quando a minha mãe contava essa história. Lá em Recife, não tinha diversão, né? Vocês imaginam no século XIX ter diversão para a molecada? Não tinha. Diversão era coisa de igreja, era festa de igreja, era procissão, era encenação da morte de Cristo, essas coisas. Então, um dia os 3 irmãos, né? Ele e mais 2 irmãos estavam em casa, começaram a bolar uma coisa. A mãe tinha saído e deixaram eles lá. Eles falaram assim, vamos brincar de missa? Vamos brincar de missa. Então, fizeram um altar, pegaram aquelas rendas, aquelas coisas da mãe, fizeram um altar, pegaram as roupas da mãe, se vestiram de padre, com aquelas coisas, rendinhas lá embaixo que os padres usavam. Não, mas do altar faltou Cristo. Como eu vou fazer? Pegaram o menorzinho, puseram na cruz e amarraram ele na cruz. Juro por Deus. Mas a mamãe contava isso, a gente morria de rir. O Bento, chamava-se Bento, o caçula. Os maiores que fizeram, né, safadeza.
Aí começaram a rezar a missa, porque era coisa, a dramatização, né? Começaram a rezar a missa. Aí a mãe chegou, pegaram eles assim. O que os dois fizeram? Os padres fugiram, mas o Cristo não pôde fugir, porque o Cristo estava amarrado. Então o Cristo apanhou. Mais uma vez, o Cristo foi o Cristo, viu? Agora, como que foi o resto da história, eu não sei contar. Eu sei contar até aí, mas a gente achava divertidíssimo, porque eles aprontaram essa. E ele sempre teve um espírito assim, muito gaiato, outras coisas também que a minha mãe contava. Bom, vamos voltar para a vida dele. Então, é importante que ele educou a filha, fazia assim, do quartel, fazia uma situação de educação para os soldados também, mas ele cuidava muito da sua própria vida intelectual, através da literatura, da leitura. Os livros deles eram todos anotados. No começo, a primeira página do livro sempre tem uns pensamentos muito bonitos e ele lia tudo aquilo. E o quê? Ele lia literatura, lia poesia, lia história. História ele sabia tudo, história do Brasil ele sabia tudo. Certamente sabia a história da Europa também e da história geral, porque eu tenho dele 5 folhas de papel ao maço escritas numa prova que ele fez lá no Ceará, no seguinte tema: a Macedônia antes e depois de Alexandre. Eu jamais, com 20 anos, seria capaz de escrever umas meia dúzia de linhas, talvez. Mas 5 páginas, escritas com essa letra maravilhosa que ele tinha, quando ele caprichava, ele fazia bonito, sobre a Macedônia antes e depois de Alexandre. Se eu perguntar para vocês sabem isso daí? A gente sabe umas coisinhas de Alexandre, né? Tem um filme que a gente viu, mas ele escreveu 5 páginas, gente. Então, desde o tempo de estudante, ele era assim, bamba mesmo. E a biblioteca dele, que ele cuidou muito bem durante toda a sua vida, depois a minha mãe cuidou dela. E quando minha mãe morreu, eu me vi assim com um grande problema, com aquelas coisas preciosas na minha casa. Muita coisa eu não li, nem ia ler mesmo. Então eu falei, eu quero dar isso aí para alguém. Eu falei aqui com a biblioteca da USP, eles fizeram tanto charme e eles disseram que eu tinha que trazer tudo aqui para eles verem se era bom, se não era. Eu falei, eu sinto muito, eu não tenho condições de pegar tudo isso que está aqui, era uma estante cheia de livros, né? Aí eu ofereci para a Unicamp de Campinas, saiu, foi lá na minha casa, assim, é isso, quero sim. E vieram buscar. Por sinal, no dia que eles vieram buscar, estava uma chuva danada. Eles falaram assim, infelizmente não vou levar esses livros hoje, porque com essa chuva estraga tudo, né? Então, voltaram outra vez e levaram. E eu tenho aqui a carta do diretor da biblioteca da Unicamp, dizendo muito obrigado. E com a lista dos livros que eu dei para eles, né? Bom, isso é para mostrar que ele era uma pessoa do exército, de origem pobre, vou dizer, sem recursos, chegou com uma mão para trás, outra para frente, no Rio de Janeiro, órfão propriamente, né? Mas que fez a família e fez a própria carreira de uma pessoa com competência, que passou por todos os cursos que o Exército forneceu para ele, né? Que foi até Foi quando ele fez Escola de Estado-Maior, que ficou major, e depois, não, tem que trabalhar. Trabalhar onde? Vamos embora, vamos trabalhar. Então, vamos ver aonde que ele foi. Gente, é uma lista. Bom, aí ele foi mandado para Salvador. Salvador, ele ficou num forte que recebia água do mar e que o porão era infecto. Então, ele pegou a soldadesca e disse, vamos limpar isso aí. Limpou o forte, mas pegou Paraty. Aí ficou muito doente, voltou para o Rio de Janeiro doente, para morrer. Não morreu. Mas naquele tempo era difícil, né? A parte de hospital, de saneamento e de medicamentos mesmo. Mas o fato é que ele não morreu, mas a saúde dele não era mais aquela também. Aí, quando ele melhorou, ele foi mandado para Teresina, lá em cima, Piauí. Por quê? Porque tinha havido a Revolução de 1924 e tinha havido um grupo de oficiais do Exército que tinha saído de São Paulo
que foi lá para Foz do Iguaçu e depois começou a percorrer o interior do país e estava lá no Nordeste. O que era isso? Era a Coluna Prestes, que em 1924 percorreu o país. Não vou dizer que eles eram bandidos, eles estavam caminhando com um grupo de revoltosos. Como é que eles iam? A cavalo, comendo o quê? Comendo o que eles conseguiam pegar, ganhar ou pegar mesmo, né? Não tinha essa coisa que, em tempos modernos, assim, tem requisição, vocês pagam, depois o exército paga vocês. Não tinha isso aí. O fazendeiro queria dar, quer dar um boi, dá. Então nós comemos churrasco. Não quer dar, a gente pega do mesmo jeito, né? Era assim. O cavalo estava cansado, trocava o cavalo, não tinha problema, pegava os cavalos. E assim eles saíram da Foz do Iguaçu e foram parar lá no Nordeste. O que fez o governo? Precisa combater essa gente. Como é que faz isso assim? Vai fazendo uma revolução caminhando aí pelo país? Não pode. E também as ideias deles, né, que eram contra o governo também. Aí já é outra história, não sei contar para vocês, eu sei contar a história do avô. Mas daí vocês podem saber como foi a Coluna Prestes. E eles estavam lá em Teresina quando meu avô foi mandado para lá, naturalmente. Como é que ele foi? De navio, né? De navio, foi até o Ceará. Do Ceará foi até Teresina. Mas quando a tropa que ele ia comandando, nesse tempo já era major, aquela turma não estava mais lá, porque eles tinham mobilidade, saíam e os que vinham em perseguição sempre chegavam depois. Mas eles iam indo. Dali eles foram para a Bahia. Toda essa tropa que foi até Teresina procurar essa Coluna Prestes teve que voltar de navio e começar a procurá-los a partir de Salvador, aí de trem. Andaram de trem procurando. Ele está lá no meio dessa gente, né? Vocês imaginam as dificuldades de transporte, de fardamento. Ele diz que o fardamento estava acabado, as botinas estavam acabadas, a alimentação não era boa. Era assim um exército que ele comandava, mas ele tinha dó daquela gente que estava ali sofrendo como soldado. E ele mesmo tinha que pagar a refeição dele. Vocês já pensaram como que era? O negócio era bem organizado? É muito danado. Mas isso de modo nenhum impedia que ele fizesse o serviço dele com todo o empenho e dentro de uma legalidade, porque ele estava ali representando o governo do país, que estava cumprindo ordens contra aquela gente que era revoltosa, né? Bom, quando ele estava no interior da Bahia, bom, tudo isso ele está fazendo sozinho. Vocês estão sabendo que a família dele não vai atrás dessa coisa, né? A família dele está lá no Rio de Janeiro. Minha mãe está lá no Rio de Janeiro. Era solteira ainda, estava lá com a mãe dela no Rio de Janeiro. Então, enquanto ele está nesse trabalho no interior da Bahia, ele é promovido a tenente-coronel. Porque essas promoções no Exército são feitas por antiguidade e por merecimento. Ele tinha todos os merecimentos, porque ele tinha os cursos. E onde ele ia, ele era mandado, ele ia fazer o serviço dele direitinho, tinha que ser promovido, né? Nessas alturas ele é tenente-coronel. Então ele sai da Bahia, vem para o Rio de Janeiro outra vez, para esperar uma nova designação. Então, do Rio de Janeiro, ele é designado para Belém do Pará. Vocês estão fazendo a conta do que esse homem andou? Até chegar no fim da vida dele, assim, a vida profissional dele como militar, ele andou 80 mil quilômetros. Nós fizemos a continha, assim, daqui para lá, ida e volta, quanto que é. Em linha reta a gente fazia, porque a gente não tinha as condições de ver direitinho, né? Mas nós fizemos a conta. E o Equador inteiro tem 40 mil. Então, se ele fosse dar a volta no Equador, dava para dar 2 voltas com o que ele andou no Brasil, nessas andanças que eu estou contando para vocês. Tá? Então, lá vai ele para Belém do Pará. Chega de Belém do Pará, ele é mandado para São Luís, onde ele fica algum tempo, mas ele adoece novamente. Com todos esses lugares que ele andou, com todas as comidas que ele comeu, ele não tinha uma vida assim muito boa nessa parte de
de resistência contra as infecções que vinham, os mal-estares que ele tinha, também talvez exagerasse nas feijoadas, né? Vocês imaginam uma feijoada servida num trem, naquele calor da Bahia, o que podia ser? Todo mundo ficou doente, né? É uma coisa, ele descreve com detalhes, César. Bom, aí de São Luís ele volta outra vez, porque cada vez que dava um perereco desses longe, ele tem que voltar para se tratar onde tem hospital, né? E onde está a família dele, aí ele volta para o Rio. Por isso que a família está no Rio, ele vai para lá, para cá, e volta para o Rio. Bom, nessas alturas, a minha mãe tinha conhecido lá um rapaz, né? Acabou casando e foi fazer a vida dela no interior de São Paulo. Aí deixou o pai, deixou a mãe, né? Foi uma tristeza muito grande. Minha mãe sofreu muito ao seguir o amor dela, que é com quem ela se casou, para ir morar numa fazenda lá, num lugarzinho chamado Promissão. Alguém conhece? Alguém conhece Lins? Lins? Depois de Lins. Conhece Araçatuba? É para cá de Araçatuba. Então, Promissão é lá. Lá foi ela. Num tempo que estava quase que abrindo a estrada de ferro no noroeste do Brasil. Uma cidadezinha desse tamanho, ela foi morar numa fazenda, ser dona lá da fazenda. Ela nunca tinha matado um porco, nunca tinha feito linguiça, nunca tinha... Não sei se criou galinha, acho que não, nunca tinha. Ela teve que aprender a fazer tudo isso para morar numa fazenda e criar os filhos lá. Mas fazenda comprada, né? Não, fazenda montada por ele, desde o tijolo e a telha para fazer a casa dele. Sim, mas eu estou dizendo, não era uma fazenda de herança. Não, a terra foi comprada, meu pai comprou a terra, fez a olaria, fez a telha, fez o tijolo, fez a casa, aí que ele foi buscar a noiva para casar, para entrar nessa casa. Bom. Eu digo que uma fazenda de herança é uma coisa diferente de uma fazenda montada. Não, ele montou, ele abriu a estrada, ele tinha que ir a cavalo 6 quilômetros da cidade até a fazenda, porque não tinha estrada. Depois que foi feita a estrada, com o tempo, no tempo que os filhos já tinham chegado, aí já tinha poste, já tinha telefone, já tinha jardineira para ir o caminho, tinha tudo isso, eu vivi isso. Mas quando ele foi para lá, ele tinha que ir a cavalo, porque era picada no meio do mato, até chegar na fazenda dele. Bom, então a minha mãe foi para lá e largou o pai, porque a história não é dela, né? A história é do Zeca, é o vovô Zeca, ele é o vovô Zeca. Então, ela teve que deixar o pai e a mãe, ficou assim muito triste. Então, por causa disso, a correspondência deles era assim semanal, viu? E essas coisas tudo eu estou sabendo porque estava tudo nas cartas. Achei as cartas e pude montar essa história. Bom, então, nessas alturas ele ficou doente, veio do Rio, a filha casou e ele já estava designado para Joinville. Aí ele já é coronel. Então, foi para Joinville, o coronel foi comandar um batalhão que existe no meio da cidade. Antigamente era bem longe, era bem retirado, agora é no centro da cidade. Por sinal, esse ano, em maio, eu fiz uma viagem para o sul e passei nesse quartel, entrei no quartel e falei, eu quero ver se o retrato do meu avô está aí. E fui lá e eu achei o retrato do meu avô nesse quartel, estava lá. Então, nesse quartel ele ficou uns 2 anos, né? Ficou doente também, voltou, ficou no Rio de Janeiro de novo. E ele se matriculou num curso para oficiais superiores. Nesse tempo, estava havendo muita influência do exército francês no exército brasileiro. Então, o exército brasileiro recebeu a missão francesa. Isso foi, na história do exército, uma coisa muito importante. A missão francesa veio ao Brasil para ensinar coisas do exército de lá que eram muito interessantes e boas. E como estava havendo essa missão francesa, ele se candidatou a esse curso. Ele era coronel, foi estudar lá o que os franceses estavam ensinando. Também se candidatou, entrou, deixou Joinville e foi fazer esse curso lá. Só que não era só negócio de estudar, era negócio de subir no cavalo e andar lá pelas manobras que eles faziam. Ele era meio gordinho
E como cavaleiro, né, os oficiais iam todos a cavalo. Esse negócio de roçar a perna assim no cavalo, ele tinha muita erisipela, porque, embora a farda daquele tempo não era bota, não usava bota, era botina e perneira. Vocês já viram perneira? É um negócio duro que põe só aqui e amarra com presilhas, assim. Mas aqui, do tornozelo até aqui o joelho. Então ele usava isso, mas a calça, onde ficava assim no cavalo, aquele negócio ficava roçando. Então ele sofria muito de erisipela e ele acabou ficando doente outra vez e teve que abandonar. Nessas alturas ele já era velho também, né? Não, tinha mais de 50 anos, não era para fazer todas essas coisas, mas ele queria fazer. Bom, aí ficou doente outra vez, faltou, porque ficou doente, aí ele perdeu o curso, ele não terminou esse curso. Bom, largou o curso, ficou à disposição do Exército, foi mandado outra vez para Maceió. Lá vai ele para Maceió. Que ano é isso? 1930. O que está acontecendo no Brasil em 1930? Está lembrado? Getúlio está chegando, né? Getúlio está vindo e falou assim, eu ainda vou amarrar esse cavalo lá no Obelisco, no Rio de Janeiro. E foi mesmo, né? Ele veio com a tropa dele do Rio Grande do Sul, preparando a Revolução de 1930. Tá chegando. Mas essa Revolução existia em outros lugares do país também, não era só ali. Lá em Recife também havia alguns problemas, e ele estava no meio, ele estava em Maceió. Mas aí passaram-se 40 anos da vida dele no Exército, chegou a hora dele passar para a reserva. Né? Porque ele entrou em 93, aí é 1930, quase 40 anos. Né? E, então, ele pediu para passar para a reserva quando ele estava em Maceió, e em julho de 1930, ele passou para a reserva, ele deixou o Exército e voltou para o Rio de Janeiro, né, para ficar junto com a família dele, que estava se passando no Rio de Janeiro. E eu acho que foi para ele uma felicidade isso ter acontecido, porque a Revolução de 30 destituiu o presidente, né? E o Getúlio entrou como uma pessoa que não tinha sido eleita. E do jeito como meu avô era, de um homem legalista, um homem que ele era de cumprir as ordens, de cumprir o que estava estabelecido. O negócio de revolução, ele estava sempre contra. Ele iria se dar muito mal, porque ele iria se posicionar contra essa revolução que assumiu, né? Mas aí ele já tinha virado essa página da vida dele e ele não sofreu nada da revolução, nem de 32, que foi em seguida, nada aí. De 30 até 39, que foi quando ele faleceu, ele foi um civil, ele foi um coronel de pijama, como eles falavam, né? O coronel lá que tirou a farda ficou de pijama. Infelizmente, em 1933, a velha dele morreu com 54 anos, gente. Ai, meu Deus. A minha avó era velha, morreu com 54 anos. A velha dele tinha morrido e aí ele ficou assim sozinho, morando no Rio de Janeiro. Teve uma casa boa, que de vez em quando a minha mãe ia para o Rio de Janeiro, levava os filhos, a gente assim, aproveitava a casa deles, que era em Ipanema, tinha praia ali, né, pertinho. Mas depois ele viu que não dava para ele ter aquela casa sozinho, morando sozinho. Aí ele passou a morar em hotel. As coisas boas dele ele colocou em essas casas que armazenam, né? A gente paga para guardar os móveis, as coisas lá, botou as coisas dele nessas casas e foi morar no hotel. Assim ele morou em hotel até 1939, quando nessa época tinha havido a crise do café, né? Meu pai tinha fazenda de café, ele estava sofrendo muito porque o café não dava nada, o café que ele produzia, o Instituto do Café queimava, os fazendeiros não podiam mais viver do café. Então, meu pai teve que abandonar a vida dele no interior, veio para São Paulo para tentar outra vida, já com 4 filhos, com idade escolar, que a gente também não tinha tido escola na fazenda. E aí que a gente começou a frequentar a escola e meu pai veio para São Paulo. Então, por causa disso, a minha mãe falou assim, bom,
meu pai está sozinho lá no Rio, nós estamos aqui em São Paulo, por que ele não vem morar com a gente, né? E depois de muita troca de cartas, de pedido, de telefone, nesse tempo já tinha telefone, ele resolveu deixar tudo no Rio de Janeiro e vir morar com a filha única em São Paulo e aproveitar a companhia dos netos, que eram 4 netos que ele mal conhecia, porque viviam passeando do Brasil para lá para cá, né? Então, ele mudou-se. Só que ele chegou num dia, 8 dias depois ele teve um derrame, morreu. Então foi a coisa mais triste que podia acontecer para minha mãe, porque depois de querer tanto, era uma família assim muito, muito unida, sabe? Eles tinham assim muita afinidade, e a minha mãe nunca chamou o pai e a mãe de pai e mãe. Ela falava Zeca e Nhanhã. Sabe como é? A gente fala papai e mamãe, né? Em casa funcionava assim, mas na casa dela não. O pai dela não era o pai dela era o Zeca. E a mãe não era mãe, era a Nhanhã. Então era assim, coisa de muito do coração. E quando ela teve o pai dela pertinho, ela morreu. E deixou um buraco muito grande para ela, né? Uma tristeza muito grande. Mas isso não impediu que ela transmitisse para os filhos, que eram pequenos ainda, eu tinha 7 anos, esse amor muito grande que ela tinha pelo pai, que a gente acabou tendo também, né? E vocês estão sentindo que essas coisas que eu estou falando agora são fruto de uma pesquisa, né, que a gente fez, que escreveu, que está aqui, mas é fruto do coração mesmo, que a gente fala isso assim, muito, muito emocionada até, né? Acho que não dá para sentir. E era isso que eu queria que vocês sentissem, que uma pessoa que cumpriu exatamente aquilo que ele jurou. Olha, quando o oficial recebe a primeira patente, ele tem que falar essas palavras aqui. Ó. Solenemente, ó. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro e dedicar-me ao serviço da pátria. Então, a vida toda ele fez isso aqui. Não fez com o risco da própria vida, como tem também uma coisa aí que os soldados falam. Porque na verdade, ele nunca arriscou a vida dele, mas ele cumpriu esse juramento que ele fez aqui. E um outro preito que ele deu a formação militar dele foi outra coisa assim, muito emocionante que ele escreveu. Tinha um retrato da Praia Vermelha, que hoje quem vai na Praia Vermelha encontra assim uns prédios muito bonitos, muito altos, uma praça bonita e a praia assim, o mar está ali já, qualquer pessoa sai da rua e vai na praia. Mas naquele tempo que ele viveu lá não era assim. Entre a rua e a praia tinha aquele prédio enorme que ia da ponta até a outra ponta do outro morro. Um morro aqui, o prédio da Escola Militar era ali. Então, ele tinha um quadro desse prédio antigo e ele escreveu assim com a letrinha dele aqui no céu da fotografia. Aqui. Ele escreveu assim: foi nesse santuário que aprendi a amar a minha bela pátria, o meu caro Brasil. Modelei o meu espírito, fiz-me soldado e cidadão. Educação, ilustração, civismo, respeito, tudo me deram. A pátria, o que a pátria deu para ele? Deu educação, ilustração, civismo e respeito. Bênção sobre os meus mestres. A gente faz isso com os mestres da gente. Né? Bênção sobre os meus mestres. Eles já seguiram a grande viagem. Aí ele assinou embaixo, José Pacífico Rufino da Silva. Aliás, o nome dele era Rufino. Outro dia eu vi um jornal qualquer falando dos caboclos lá do Nordeste, e tem muito esse nome, Rufino. Mas só ele que tem Rufino no nome, os irmãos não tem. É Rufino, né? O nome dele é José Pacífico Rufino. Isso é nome próprio, né? O da Silva que é o sobrenome. Não falei do teosofismo. Bom, a gente pode chega. interromper agora, né, Lilás? Tá.
Gente, então, olha, era isso que eu queria falar para vocês. Relacionadas com o seu texto, relacionadas com o curso, né? E relacionadas com os temas, alguns temas importantes que estão ilustrados nesses álbuns, que são verdadeiros sites da época, que ele recolhia, como se fossem... Eu não expliquei o que é isso aqui. Isso são sites da época. Isso aqui é o Google daquele tempo, sabe? Eu vou mostrar depois para vocês. Tem o tema com os recortes dos jornais, com as figuras que saíam nos jornais e nas revistas, isso refletindo as representações que ele tinha sobre a importância desses trabalhos. E o que eu acho extraordinário é que ali há não somente questões históricas, há questões artísticas, questões geográficas, questões de línguas, questões de religiões, questões de sociabilidade. Então, é um conjunto de sites muito variado que possivelmente reflete um gosto extraordinário pela leitura e reflete também como ele prezava não somente essa biblioteca enorme, que eu encontrei em várias casas que eu pesquisei, né, e a sua incluída, como também leitura sistemática de jornais, com as datas dos jornais, de onde você tirava essa informação, que era uma informação que era privilegiada e por isso era recortada e colada nesses álbuns. Agora, é importante dizer também que os jornais da época, isso aqui foi feito depois de 1930, porque antes ele não tinha tempo de fazer isso aqui. Pegar um livrão desses, ler o jornal, opa, isso aqui é interessante, eu vou colar aqui. Que esse livrão aqui está assim. Mas não é só esse não, tem mais 3 lá em casa, sabe? Então, ele selecionava das leituras dele a coisa que ele achava interessante. Ele disse, não vou perder isso aqui, vou colocar aqui para ver depois. Sim, mas mesmo que tenha sido em 30, isso reflete questões que eram relevantes para ele, culturalmente falando, nas décadas anteriores, né? Porque não surgiram de repente nos anos 30, quando ele já estava com bastante idade. Você tem um conjunto de reflexões, seriam o quê? Regimes de representação mental de várias coisas que influenciaram a formação e a cultura do Zeca, né? Eu acho isso uma coisa... Então, se a gente quer saber se ele tinha cultura ou não, basta ler aqui, porque quem é que vai juntar tanto? Ler, primeiro ler, né? Depois cortar e colocar ali para guardar, para ficar. A lembrança que serviu para ele, serviu para meus irmãos também, porque a gente lia isso daqui com prazer. Então, tem informações, por exemplo, sobre a Guerra do Paraguai, que não tem lugar nenhum. Saía no jornal da época. Aliás, esse jornal era um jornal muito melhor que o jornal de hoje, né? Porque o que a gente encontra? Outro dia achei um recorte no suplemento literário do Estado de São Paulo. Assim, mas que beleza que tinha isso daqui. O Estado de São Paulo fazia um suplemento ótimo, mas hoje não tem nada. No domingo sai um monte de casa lá só do estrangeiro que não quer dizer nada para a gente, né? O jornal não alimenta. O jornal antigo alimentava as pessoas. Porque era só comprar o jornal e ler essas coisas super interessantes, né? Em todos esses aspectos que ela mencionou. Naquela hora que você falou, eu quero abrir para as pessoas também, mas só fazer uma observação. Você falou religião, não. A questão é que nós, no grupo da tarde ontem, discutimos essa aproximação dele com o orientalismo, típica dos anos, da década de 10 no Brasil, essa aproximação com o pessoal da Luz da Ásia, Madame Blavatsky, Mani Bezan, Jiddu Krishnamurti, que ele refletia isso claramente. E também o surgimento das ideias kardecistas em meio a uma formação católica. Mas no fundo ele era teosofista. Teosofismo também. Ele era adepto da Sociedade Teosófica Brasileira. Mas, meu amor, teosofismo é justamente o nome mais geral que se dá para a Luz da Ásia. Chama-se teosofismo, porque o Steiner é antroposofista, que é uma coisa também da década de 80 do século XIX, que, aliás, recomendo enormemente a vocês.
que não percam a exposição do Kandinsky, hein? Que está nos seus últimos dias no Centro Cultural Banco do Brasil, porque é uma reflexão de época extraordinária, vista através da arte e da geração que se formou na Rússia em 1880, que é um prodígio de complexidade nas várias áreas da arte e das ciências humanas também. Os filmes feitos, pequenos filmes feitos, por exemplo, sobre o xamanismo, porque Kandinsky, além de ser uma pessoa muito urbanizada, era um homem profundamente xamânico. Então frequentava as culturas da Rússia, onde o xamanismo era praticado. Então, em vez de vocês verem só quadros, vocês veem fantásticas vitrines onde objetos etnográficos xamânicos estão representados. E ele diz que esta influência é uma influência importantíssima, porque a pintura dele tem que refletir a espiritualidade dele. Ele não está falando da materialidade dele, ele está falando da espiritualidade dele. E por incrível que pareça, eu presinto uma espiritualidade muito viva através de diversas manifestações, teosofismo, antroposofismo não vi, mas vi catolicismo, teosofismo, através das leituras de Madame Blavatsky e de Annie Besant, que é uma escola importantíssima da Índia. Os espiritualismos começam no Brasil a ficar ferventes durante a década de 10. E depois, simultaneamente e até antes disso, o espiritismo kardecista, que eu acho que também há umas fotos aí do Kardec, ou do Bezerra de Menezes, ou de outros importantes, Bittencourt Sampaio, do século XIX, que já estavam influenciando esses católicos que queriam se abrir para uma diversidade religiosa. Era o caso dele, né? Então está aberta a discussão, vocês desculpem eu ter me antecipado a vocês, mas é que eu queria complementar uma conversa que já vem de longa data, porque a nossa etnografia, a nossa dialogia, a nossa interlocução não é de hoje, né? Já tem o quê? Uns 3 ou 4 anos, e Ana Cecília, que é nossa colega também, participa intensamente dessas entrevistas e dessas observações, né, do que era escrito e falado, inclusive precedidas por um chá servido à moda tradicional na Casa da Lilás, feito por ela, com doces e salgados preparados para as pesquisadoras. Agora eu sou cozinheira, doceira, não sou mais professora. Mas isso significa que você teve uma formação também que fazia de você uma pessoa voltada para um receituário, para um aprendizado da cozinha. Inclusive, a delicadeza de você nos servir num aparelho finlandês. Eu nunca tinha tomado chá num aparelho finlandês. Tinha tomado chá em aparelho inglês, francês, brasileiro, português. E, de repente, aparece Mas eu nunca fui na um aparelho floral. Eu disse, de onde é isso? Isso aqui veio da Finlândia. Quer dizer, é um negócio que para mim foi um tremendo aprendizado também, né? Não. Está aberta a discussão, meus queridos. Perguntar à professora... Uma coisa que eu queria saber de vocês assim... Então, pronto, inverte o... Não, eu gostaria mesmo de saber. Vocês não acham que a nossa vida é assim muito simples? A gente faz as coisas com mais facilidade. Eu acho que a vida dele foi tão difícil, né? Gente, olha, sair por esse Brasil afora para comer o que eles estão comendo lá. Se bem que ele era assim, muito interessante. Quando ele fez essa viagem de Teresina até o Oceano Atlântico, né, o Rio Parnaíba. Então ele tinha um diário de campanha que ele chamava, porque depois ele teve que fazer um relatório dessa viagem, né? Então ele coloca os nomes dos peixes que ele aprendeu ali, que ele comeu aqueles peixes. Então, um monte de peixes assim, que eu nunca ouvi falar. Então, ele era assim, muito interessado, né, de ver as coisas, mas ele também comia tudo que tinha de típico de cada região.
Ou vocês já passaram por dificuldades como essas, assim, de viagens difíceis? Acho que só quando fazem turismo, né? Que às vezes os jovens inventam umas coisas difíceis. Mas era o único jeito de fazer as coisas, era do jeito difícil. Iniciação científica também passam por situações muito complicadas. O pessoal da iniciação científica conta coisas para mim, né, do interior da Bahia, foram lá conversar com as pessoas que eram descendentes do pessoal de Canudos. Rodrigo Brusco fez uma iniciação científica sobre isso. Pedro Benatti Alvim foi para essas regiões do sul de Minas, trabalhar com pessoas que fazem medicina alternativa na roça, né? Quer dizer, mesmo que nós consideremos isso através de proporções históricas, há um enorme rol de dificuldades na vida dos pesquisadores posteriores que tiveram grandes mas lutas, né? Nessa época dele, era a única forma de viajar, era assim, ou por mar, ou por trem, quando havia o trem razoável, ou então a cavalo, ele andou muito a cavalo. Isso aqui um pouquinho, só e a pé, acho que ele andou muito a pé também. Então é isso aí. Fala, Anaís. Será que ela entendeu? Eu não escutei o que ela falou. Porque ela estudou a graduação e que algumas fotos que ela viu tinha essa foto de canetas. Ah, você viu caneta na foto, né? Isso. Então, já é um conhecimento, né? Que você tem. Não é totalmente novidade, né? Isso aqui para você. Ah, bom. Muito legal, né? Eu acho que a gente pode... Pois não, fale. Marcelo. Eu ia pensar assim, a partir de algo que a gente discutiu no curso, em que medida você concordaria com o que a gente tem com você de espaços da casa e que é do seu tempo. Vamos ver se funciona. Você começou comentando que na época do seu avô, ele era namorar na calçada, namorar na quadra, sim, era muito diferente de hoje. Aí a minha pergunta é, em que medida o tempo do seu avô, primeiro, para o seu tempo de juventude, para hoje, em que medida você acha assim, que a casa mudou nessa relação com a rua, na relação com as pessoas, com a casa, essa relação com o tipo de sociabilidade? Eu acho que mudou bastante, né? Porque quando eu estudei, que eu tinha a idade de vocês, eu já frequentei uma faculdade, a gente já tinha namorado, a gente passeava, né? Tinha assim, liberdade. E na minha família nunca teve assim, problema de mandar como tinha havido na família do meu pai, que meu pai estava destinado a um casamento, porque a família tinha decidido, mas ele não entrou nessa, ele foi escolher por conta dele e não foi muito fácil a entrada da noiva numa casa em que tinha uma outra proposta, sabe? Na minha família já foi mais moderna de aceitar as escolhas dos filhos. E a gente tinha liberdade de passear, mas esse negócio de viajar junto, de chegar tarde em casa, eu mesmo noiva que eu era, eu nunca cheguei tarde depois das 10 em casa. Isso era uma coisa assim mais fechada. Se bem que mesmo a minha geração já tivesse tido outros comportamentos, né? Na minha família, nas pessoas que eu conhecia, o negócio era assim. Podia namorar, mas 10 horas estou em casa, né? Agora, na vida de Carlos e Clotilde, de seus pais, era assim? Como é que Clotilde namorava? No namoro do meu pai com a minha mãe foi assim. Meu pai era estudante de engenharia no Rio de Janeiro. Quando ele começou a namorar minha mãe, era namoro dentro de casa. De vez em quando iam fazer um passeinho assim, mas voltar logo. Agora, quando eles ficaram noivos, ele já não morava no Rio. Quando ele vinha para o Rio para visitar a namorada, ele ficava hospedado na casa. Mas, assim, tudo certinho, né? Dormia um aqui, dormia ali. Agora, eu sei que hoje é diferente, que os namorados vêm em casa para dormir em casa, que é melhor
dormir com o namorado em casa do que ir para a rua para namorar com o outro lado, que a família nem sabe. Hoje em dia eu sei que é assim. As famílias aceitam assim, a intimidade dos seus jovens, porque é coisa estabelecida que pode. No meu tempo não foi assim. Se bem que eu acredito que tivesse gente mais avançadinha do que eu, né? Mas no meu grupo, eu não soube de nenhum caso assim. Agora, as minhas sobrinhas, quer dizer, a geração abaixo de mim, eu posso falar das minhas sobrinhas e do meu filho, inclusive, casamento de mulher grávida, muito comum. E ainda bom quando casava. Uma nora-neta minha casou em setembro e em novembro o filhinho dela nasceu. Barriguda, assim. Quer dizer, mas tudo certinho, tudo aceito, tudo em ordem, não teve briga nenhuma. Quer dizer, eu acho que é essa a comparação que você está tentando colocar, né? Então, houve evolução dos costumes, né? No tempo da minha avó era assim, namorar, piscadinha na janela, depois já entra para namorar aqui dentro. Na minha avó foi assim. E depois o namoro epistolar, né? Que isso daí deu uma caixa desse tamanho, assim, de cartas, que quando a minha mãe morreu, que eu fui abrir essa caixa, que era uma caixa assim, que ninguém mexia, porque tinha as cartas dela, né? A gente encontrou as cartas do avô do meu avô. Tinha a carta dele, tinha a carta dele para a mãe dele e tinha as cartas dele para a namorada. Assim, desde 1870 tinha cartas, assim, guardadas, tudo amarradinho, fitinha, estava lá. E aí que a gente começou a ler, eu e um irmão meu, que lemos isso tudo, e fizemos isso daqui, e com muitas fotografias e recortes de revistas e coisa que a gente pôde achar para ilustrar essas coisas que eu falei aqui. Porque, como vocês viram, eu não vivi isso aqui, eu não vivi. Eu aprendi isso aqui, né? E como é que eu aprendi? Como é que eu fui ter ideia, por exemplo, de um canhão que meu avô encontrou lá em Cuiabá, que foi um canhão feito com os sinos das igrejas do Paraguai, chamado Matadeira era de Canudos. Esse canhão tinha um nome, um canhão gordão assim, a boquinha assim lá na frente. E esse canhão nunca deu tiro, porque se desse tiro ele explodia. Foi o canhão que o Solano Lopes fez com o bronze dos sinos das igrejas do Paraguai. Meu avô encontrou esse canhão lá em Cuiabá e muitas armas que eram do tempo da Guerra do Paraguai, tudo amontoado assim. E ele dizia que aquilo era um desperdício, que devia ser aproveitado, devia ser feito museu, né, fazer um estudo. Mas ele encontrou aquilo tudo amontoado assim, armamentos e as coisas da Guerra do Paraguai, que também não fazia tanto tempo assim, né? A Guerra do Paraguai acabou em 86, né? E ele ficou lá uns 40 anos depois. Lilás, é que Marcelo estuda também a Casa Carioca, né? Então, não sei se eu estou transmitindo corretamente, Marcelo, e que seria interessante ver se você se recorda da casa, do mapa interno, divisório e de uso interno da casa. Eu sei, eu posso dizer, porque a minha mãe descrevia todas as casas onde ela morou. O jeito que as casas eram. Por exemplo, a casa em que ela nasceu, que era uma casa bonita, grande, rica, em Botafogo, que ficava na rua General Severiano. Essa casa era de frente de rua, tinha uma porta lateral e duas janelas, onde começou o namoro, né? Tinha duas janelas que davam para um quarto. Então, tinha um corredor e depois tinha uma sala interna. Nessa sala interna, tinha a porta desses quartos que davam para a rua e quartos que eram para a parte de trás. E nessa sala interior tinha uma clarabóia de vidro. E diz que em frente tinha o recolhimento de Santa Teresa, que era não sei se é convento, não, acho que é um convento.
E tinha palmeiras muito altas desse recolhimento. Então, quando dava ventania, vinha lá uma folha e puf, caía em cima desse vidro que era na claraboia, aí quebrava o vidro, aí molhava tudo que estava ali. Depois tinha uma salinha, que era uma sala de banho, né? E tinha uma cozinha. Tudo isso. E para trás da casa tinha um morro, que é um daqueles morros que hoje é favela, né? Tinha um morro assim, e com patamares, onde havia um pomar. Mas a minha mãe, que viveu lá criança, ela disse que ela nunca ia lá porque era um lugar perigoso e lá tinha um cachorro. Então ela não ia. Mas ela contava direitinho como era essa casa. E contava também os móveis da casa. Fale de alguns móveis. Bom, tinha piano, tinha um móvel onde eram guardadas as músicas, que ela dizia que era um móvel que era assim, retinho na parede, mas aqui era redondo. E muito bonito, com tampo de mármore e quadros muito bonitos também, quadros assim de tema religioso. E Como eram os quartos? eu não sei contar. Pode ser que Era até camas veja. de espaldar? Espaldar Não, da não, cabeça, não, dos pés. Não sei dizer, não tenho lembrança disso. Mesas O que eu lembro é que de tinha um cera. lugar que tinha a quartinha. A quartinha era um tripé que tinha uma espécie de um filtro em cima, onde guardava-se água. Eu não sei se a quartinha era um lugar de tirar água assim ou se era com torneirinha, não sei. E era um lugar assim perigoso, porque era um lugar que era passagem e que a prima dela foi dar uma corrida ali, bateu naquilo e quebrou a testa. Então, até era um lugar perigoso de passar, o tal lugar da quartinha. A quartinha era um lugar que punha água, como se fosse um filtro. Não, podia ser uma quartinha para outra finalidade. Não é quarto. A Podia ser quartinha uma era um quartinha. móvel. Ah, sim. Era um móvel. Então, Não é eu o não estou sistema- lembrando, mas a minha não mãe é o descreve sistema direitinho de essa casa. etagère, não, né? Não. Não é Etagère é outra coisa. Etagère é um móvel onde a gente coloca a louça. Mas é coisa francesa, né? Porque naquele tempo usava assim, um vocabulário francês dentro de casa também, né? O etagère. Bom, Lilás, eu acho que podemos, então, caminhar. Olha, então eu só tenho que dizer para vocês que eu fico assim muito feliz de ter estado aqui, de lembrar do tempo que eu era professora, mas eu, como professora, não fazia discurso desse jeito, não, era assim diferente, mais de poucas na lousa, copiar, vestir a lição, e professora do GIS, sabe? Porque eu sou professora do GIS, tanto que eu gostaria de ter assim, a técnica de mostrar para vocês essas coisas que levaria muito tempo, mas que seria muito mais eficiente, né? Qualquer documentário que a gente vê na televisão é muito mais claro do que aquela verbosidade minha toda aqui. Mas, infelizmente, foi o que foi possível fazer. Mas isso não conta, não, porque eu vou dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, de ter visto essa juventude que sai de noite de casa, cansada das coisas do dia, e está aqui para fazer o curso da Margarida e pegar essa lambujazinha minha aqui. Obrigada também, Marcelo, também, de você estar registrando essas coisas aí, né? E a Anaís também, né? Com gracinha. Aquilo ali é um coração. Aquilo vai sair também? Isso vai sair também? Olha, um coração ali, ó. Eu estou emocionada. Mas está ótimo, olha aí, ó. Muito legal isso.